Meus amigos, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas, pedindo a Deus que enche o nosso dia de muita saúde, de muita harmonia em nossos lares. Gente, hoje nós vamos estudar sobre os desafios de nossa jornada aqui na matéria. E vamos fazer essa reflexão que se toma de muita importância, porque quando surgem os obstáculos em nossa vida, nem sempre fazemos a avaliação deles corretamente, com clareza e com aceitação, Normalmente não. Então, por mais que a gente conheça das provas, das expiações, as provas como sendo momentos, alguns obstáculos necessários a serem vencidos para a nossa própria evolução e crescimento, que nós conheçamos também as expiações, que são as consequências naturais das escolhas que fizemos no passado e que hoje chegam até nós em forma de consequência. Qual de nós não deseja uma jornada tranquila? A grande maioria de todos nós aqui na humanidade desejaríamos que nossa vida fosse como as águas de um rio muito tranquilo, sem dificuldades, sem as dores naturais que muitas vezes nos alcançam, que alcançam nossos familiares, as pessoas que amamos em torno de nós. Qual de nós não deseja, que a vida não tivesse obstáculos, nenhuma dificuldade, nenhuma vicissitude? Esse é o nosso desejo. Mas pelo atual estágio em que a humanidade se encontra moralmente, na condição de sermos ainda espíritos imperfeitos, não podemos considerar as nossas jornadas sem os desafios a serem superados. Chico Xavier dizia assim: ninguém está aqui na matéria de férias. E veja o que diz o Espírito Emmanuel na obra O Consolador, para que a gente compreenda o porquê que essas vicissitudes vez por outra vão surgindo em nossa existência. Ele diz assim: você vive no mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo do aluno entre as lições de que precisa na escola em favor do próprio aproveitamento. Então aqui já está o resumo de nossas reflexões. Nós estamos no mundo, como dizia Chico Xavier, não de férias, mas estamos em ano letivo, gente, em aprendizado, em crescimento. E é isso que nos ratifica o Espírito Emmanuel no Consolador, quando diz que estamos realmente como alunos a viver nesse mundo, passando por essas provas, por esses obstáculos, para que a gente possa amealhar o nosso próprio crescimento moral e espiritual. Então a vida realmente não é só esperar o correr dos dias. Nós estamos aqui, todos nós, em aprendizado constante. Então, meus amigos, é muito natural que a gente vá transitando na existência, está tudo tranquilo com a gente, com os nossos familiares, com os nossos amigos. E quando, aos poucos, ou às vezes até de repente, uma vicissitude bate à nossa porta, aqueles obstáculos começam a pesar sobre os nossos ombros. Quando nós vamos transitando na jornada e vez por outra somos testados, na nossa fé, na nossa confiança em Deus, nos nossos valores mesmo em que acreditamos, a hora em que a nossa força moral tem que ser muito forte para a gente seguir na nossa jornada. Então tudo isso, gente, é campo natural da nossa condição ainda de humanidade aqui no plano físico. É assim que nos ensinam os Espíritos. Então eles dizem: desafio é tudo aquilo que nos instiga à superação. Então veja que quando a gente vai superando esses desafios, nós vamos naturalmente crescendo espiritualmente. Tudo isso fruto ainda de nossa condição espiritual.
Joana de Ângeles, na obra Conflitos Existenciais, além dela ratificar tudo isso que chega na nossa jornada, Joana diz assim que nós temos muitos desafios a serem superados internamente também. E que esses desafios que Joana trata aqui alcançam praticamente toda a humanidade. Reparem comigo, ela diz assim, no livro Conflitos Existenciais, ela diz que os principais desafios da existência humana são as fugas psicológicas, a preguiça, a raiva, o medo, os ressentimentos, a culpa, o ciúme, ansiedade, crueldade, violência, neurastenia, drogadição, tabagismo, vazio existencial, estresse, fobias, coragem, o amor e a própria desencarnação. Então, Joana nos diz que todos esses desafios ainda precisam ser superados pela grande família humana. E ela complementa dizendo: ninguém foge aos desafios da vida, que são técnicas de avaliação moral para os candidatos à felicidade. E quem são, gente, os candidatos à felicidade? Todos nós. Porque Deus não nos criou definitivamente para o sofrimento. Deus criou a todos nós, assim nos ensinam os espíritos superiores, simples e ignorantes, com a destinação de um dia sermos luzes, espíritos perfeitos. A questão é que no exercício do nosso livre-arbítrio, nas escolhas por vezes equivocadas que fazemos, naturalmente vamos atraindo para a nossa jornada as dificuldades, os desafios. Mas aqui fica a grande reflexão desta manhã. Como nós encaramos as dificuldades que surgem na nossa vida? Como desafios a serem vencidos ou como problemas, obstáculos intransponíveis? Vejam bem, a forma como a gente vai responder a essa pergunta vai dizer como nós enfrentaremos essas vicissitudes. É aí, gente, que nós vamos nos distinguindo, não é? Uns enxergam esses obstáculos naturais da existência pela nossa condição humana como desafios que nos instigam à superação. Mas um outro número de irmãos nossos olham os obstáculos como problemas intransponíveis. Percebam, há aqueles, inclusive, que de uma forma desesperada, prematuramente abandonam a própria existência. Então veja que essa reflexão que estamos fazendo é de suma importância, porque fundamentalmente, gente, é fator primordial que nós tenhamos a postura correta diante das necessidades que surjam. É aí que a doutrina espírita nos fala muito fortemente, nos trazendo o conceito de evolução, de necessidade de crescimento e de desafios e não de problemas intransponíveis. Veja o que diz também Emmanuel a esse respeito e que nos traz muito conforto. Ele diz assim, aí na verdade é Bezerra de Menezes que diz: não descreiais do amparo divino, através dos amigos do mais alto, que não vos deixam a sós com as vossas provas. Veja, gente, ninguém está sozinho, não é? Nós já falamos aqui, quando essas dificuldades surgirem, que esses desafios se apresentarem em nossa vida, porque realmente nós não passamos uma existência inteira física sem nenhum desafio, gente. Eles vão surgir como pontos necessários de superação para o nosso crescimento moral e espiritual. Mais adiante,
vão diminuindo essas vicissitudes necessárias e a nossa vida ganhando um novo contorno de harmonia e de equilíbrio. Mas no momento, essa ainda é a nossa realidade. Mas aí Bezerra de Menezes nos fala muito bem, não estamos sozinhos. E a oração, gente, é um grande momento que nós temos de conexão com o alto para vencer justamente esses desafios e não darmos os braços à desesperança, ao desespero, à tristeza que se avoluma dentro de nós, considerando serem esses obstáculos problemas intransponíveis. Não. Todo desafio é possível de ser vencido, se nós tivermos a força moral, a perseverança, o entendimento e, sobretudo, a confiança no alto. Nós vamos tendo a compreensão, porque quando a gente ora, os espíritos amigos, eles podem não tirar a nossa prova, mas nos dão a força necessária para superá-las. E nós, como diz Bezerra de Menezes, realmente não estamos sozinhos, né? Temos os anjos da matéria a nos cercarem, temos também os anjos tutelares espirituais que nos acompanham por toda a nossa trajetória física. E aí, meus amigos, a reflexão é justamente essa. Como nós encaramos os nossos problemas? Como desafios ou como muros que realmente são intransponíveis? Eis aí a condição de cada um diante da própria jornada que se apresenta, porque nenhum espírito é igual ao outro. Cada um colhe exatamente, em forma de alguns obstáculos, em forma de algum sofrimento, aquilo que é necessário para o seu próprio crescimento. Nós somos herdeiros sempre de nós próprios, não é? Nós vamos herdando daquilo que nós plantamos e hoje precisaremos colher. Mas não estamos sozinhos, nós temos o recurso da oração que nos fortalece muito quando nos surgem essas vicissitudes, essas dificuldades. Nós temos esses nossos anjos materiais também que nos auxiliam em nossa jornada, enfim. E com essa confiança no alto, nós vamos sim, gente, fazendo da existência uma existência mais feliz, mais produtiva e deixando para trás aqueles compromissos que foram superados e vencidos. Aí Joana de Ângeles diz a todos nós assim: quando estivermos aqui na matéria, veja as sugestões de Joana. Ela diz assim: agora, quando sorris, o teu próximo pode estar chorando. Reparte o teu júbilo, diminuindo-lhe a carência. As provações e testemunhos aferem a qualidade e a correção moral do homem idealista. O cristão não foge à regra, pelo contrário, é convidado a ensinar pelo exemplo, demonstrando a validade dos conceitos que esposados na sua áspera vivência. Bendize a alegria, mas não descartes a possibilidade das lágrimas. Veja aqui a advertência que é fruto do nosso estudo, não é? Não obstante Jesus soubesse do sofrimento que experimentaria, sorriu com as criancinhas, amou a natureza e os homens, espalhou o otimismo e a saúde, preparando-se, porém, para o sublime holocausto de amor com o qual, até hoje, é o herói silencioso e triunfante dos séculos. Então, gente, nem Jesus, não por necessidade evolutiva, porque já era um espírito naquela época, mas pela necessidade de exemplificar para a humanidade, deixou de vencer seus desafios. Como os espíritos dizem que Jesus é o nosso modelo e guia, nos espelhemos, gente, nessa jornada em Jesus. E façamos sim, com muita coragem, com muita perseverança, com muita força moral,
com muito entendimento, com muita confiança no alto, façamos que a nossa jornada também seja uma trajetória de crescimento, gente. E não de tristeza, de abatimento, porque esse estudo já nos traz essa clareza dos espíritos superiores, que nenhuma jornada aqui na matéria é um mar completamente, um rio completamente tranquilo. Todos nós vamos tendo nossos obstáculos e aí vamos então buscando, não é, com essa força moral, o nosso crescimento, a nossa superação desses momentos que alcançam absolutamente a todos nós que estamos aqui na grande terra que nos acolhe para o nosso crescimento intelectual e para o nosso crescimento moral também. Façamos como Cristo, não é? Que apesar de sabermos que a nossa vida ela é, vez por outra, alcançada por essas naturais provas ou expiações, vamos fazer como Jesus, espalhemos o que for de melhor em nossos corações para as pessoas que nos cercam e pelo caminho que nós vamos transitar. Desejo a todos muita paz, muita luz e se gostaram desse estudo, por favor, gente, deixem o seu ok, que isso nos ajuda na plataforma, divulguem bastante, não é? Deixem aqui no correr da semana seus comentários e espero realmente em Deus que no próximo sábado todos nós estejamos aqui novamente, em nova reflexão, em novo estudo que a doutrina nos apresenta. Que assim seja, não é, gente? Muita paz e muita luz novamente.